Olá, amigos parceiros da Extrajude. Retornamos aqui com outras considerações relacionadas à prática dos serviços notariais e registrais, especialmente no que tange à proteção de dados. Pedimos a gentileza aí de que se inscreva no canal, que deixe o like, que comente, ative o sininho, que dessa forma a gente poderá atingir um número maior de pessoas que possam estar interessadas nessa matéria. Tenho verificado uma certa confusão quando aportam questionamentos para a nossa consultoria, para a nossa assessoria da Extrajude, no que diz respeito a dados sensíveis, dados restritos e sigilosos, havendo uma certa confusão nessas circunstâncias. Então vamos lá, vamos separar o que seja um, o que seja o outro. No artigo 18 da Lei 6.015, nós já temos há bastante tempo, e os registradores civis, principalmente, de pessoas naturais, estão bem acostumados com os dados sigilosos e restritos. O artigo 18 nos remete ao 45, que faz referência sobre filiação legítima ou ilegítima, nos remete ao artigo 57, parágrafo 7º, que faz referência à alteração de nome para proteção de testemunhas, e nos remete também ao artigo 95, parágrafo único, que refere à impossibilidade de dar publicidade relacionada ao mandado de adoção. Então, dados restritos e sigilosos, basicamente são esses. Nós estamos acostumados, a gente sabe que o registrador civil de pessoas naturais já sabe há bastante tempo que não são legítimos para requerer certidões, especialmente de inteiro teor, terceiros, quando se verifica dado sensível, dado restrito ou sigiloso. No que diz respeito aos dados sensíveis, eles estão elencados no artigo 5º da Lei 13.709 de 2018, a LGPD. São aqueles os dados sensíveis e somente aqueles. Então, para não haver confusão, é importante que tenhamos bem claro o que a lei entende como dado sensível. Então, vamos lá. Artigo 5º, para os fins dessa lei, considera-se, inciso 2, dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Esses são os dados sensíveis. É esse o cuidado que o registrador civil, principalmente, mas também o registrador civil de pessoas naturais, mas também o registrador civil de pessoas jurídicas deve ter. O cuidado diz respeito à necessidade de que, quando se trata de dado sensível, a consequência de um vazamento, a consequência de uma irregularidade, de uma publicidade mal feita sobre esses dados, pode trazer consequências que nós não conhecemos. Pode trazer consequências ao titular desse dado sensível que nós não temos o alcance de entender aonde pode chegar essa consequência. Por isso que a lei faz essa restrição. Por isso que o CNJ foi mais a fundo, dizendo especificamente quais são as circunstâncias em que se deve restringir a publicidade quando se verifica dado sensível, né? Especialmente quando se trata de certidão de inteiro teor. Então, diz também quem são as pessoas legitimadas a requerer esse tipo de certidão. Então, atentamos para isso, devemos atentar para isso, devemos fazer essa diferença do que são dados sigilosos, dados restritos e o que são dados sensíveis, que são diferentes. Sigilosos, restritos, nós já estávamos acostumados a lidar com ele, porque estava lá no artigo, está no artigo 18 da Lei de Registros Públicos, na Lei 6.015. Os dados sensíveis
surgiram a partir da LGPD e a gente verifica eles elencados expressa e especificamente no artigo 5º, inciso 2. Façamos essa separação para que não haja uma confusão. Determinada circunstância parece ser dado sensível, então vamos tratá-lo como dado sensível. Não pode ser assim. A gente vai lá no artigo 5º, no inciso 2, e verifica especificamente o que são dados sensíveis. Então, só para exemplificar, uma certidão de inteiro teor daquelas bem antigas, onde aparecia acordo registrado, ou no nascimento ou no casamento, uma inteiro teor não pode sair com essa observação, com esse dado, né? Exceto se for para a própria parte, né? Então, há também que definir quem são os legitimados a requerer esse tipo de certidão. Vamos lá, casamento religioso, no livro B auxiliar, casamento religioso com efeitos civis. Há uma indicação da opção religiosa desses cônjuges, das testemunhas, enfim, das pessoas que estão envolvidas nessa celebração. O celebrante lá, o padre, o pastor, o pai de santo, enfim, aquele que celebrou também está vinculado o seu nome a determinada religião, é dado sensível. Lá na Constituição de sindicatos, por exemplo, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, também há uma indicação de que aquelas pessoas sindicalizadas sejam os associados atuais, sejam aqueles fundadores, estão vinculados a um dado sensível e há que ter o cuidado também em relação a esses dados. Então, distinguimos o que são dados restritos e sigilosos de dados sensíveis, que são os elencados no artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados. Oportunamente, vamos aprofundar a questão de circunstâncias em que o dado sensível pode ser publicado, circunstância em que o dado sensível pode ser publicado considerando a legitimidade de quem pede, de quem requer, de quem solicita, né? Então, oportunamente, vamos adiante quando tratarmos mais especificamente do provimento 134, agora consolidado lá no provimento 149 do CNJ. Eram essas as reflexões para hoje, ficamos na expectativa de ter colaborado e pedimos mais uma vez que se inscreva no canal, que deixe o like, que comente e que ative o sininho. Até uma próxima.